E se você nasceu em um mundo onde todo o seu sonho depende de algo que você simplesmente não tem? Em um universo dominado pela magia, onde o valor de uma pessoa é medido pelo poder que carrega sua varinha, surge alguém completamente fora desse padrão, um garoto chamado Will. Desde o início, Will tem um objetivo claro: entrar em uma prestigiada academia de magia e se tornar um grande feiticeiro. Mas existe um problema impossível de ignorar: ele não consegue usar magia. E não estamos falando de Black Clover, ele não é o Asta. O Will luta com espada, tá, parece bastante o Asta, mas não é. Na Academia Mágica Highgarden, o que é mais valorizado na prestigiosa Academia Mágica Highgarden é o talento para a magia. Então agora você está se perguntando como o Will vai se tornar um grande mago numa academia mágica. Então existem algumas maneiras de se avançar nessa academia. E para melhorar ainda mais o anime que já é incrível, o Will luta nas masmorras, exclusivamente no 7º andar. Derrotando vários monstros perigosos, juntando pedras mágicas, o Will consegue trocar por notas para poder passar de ano, e assim, resumindo, é como uma escola de magia. Se você não consegue passar através da magia, você pode derrotar monstros e trocar por nota para poder avançar. Então Will tem uma grande força física e é extremamente habilidoso com a espada. E novamente, por que então o Will faz tudo isso? Por que o Will luta com tantos monstros para poder passar? É muito simples, ele tem uma amiga de infância. E se você acha que esse anime não melhora, ele melhora ainda mais. A amiga de infância de Will é extremamente poderosa, é uma das magas mais poderosas daquele mundo. O Will tem só o objetivo de alcançá-la, sua amiga de infância, esse é o seu único objetivo. Mas não é fácil. Na própria sala de aula, onde o professor está ensinando só como fazer um pequeno feitiço, ele chama o Will para fazer a demonstração. É muito simples, basta colocar um pouco de mana e a magia acontece. Novamente, não é fácil a vida do Will. O professor não gosta dele, ninguém gosta dele, todo mundo quer tirar ele daquela escola o mais rápido possível. Na sala de aula é sempre uma constante humilhação. Toda vez o professor pede para ele vir fazer uma demonstração prática e ele não tem magia e não consegue. Todo mundo zoa ele, apenas uma menina. E é claro que tem aquele que se acha um mago de cabelos vermelhos, um aluno da escola que é sempre querendo provocar o Will. Sion fica sempre entrando na frente e falando merda e querendo aparecer mais do que todos. E é claro, ele odeia o Will mais do que tudo. Sion vem confrontar o Will após acabar a aula, querendo tirar uma com a cara dele, dizendo que ele só foi de novo às masmorras atrás de crédito, né? Que é claro, um sem magia fracassado como você não teria como passar no ser dessa forma. Coleto é a amiga dele e o defende bravamente, dizendo que ele é muito esforçado, mas Xion não aceita o que ela diz. Coleto, você está insinuando que o Will pode se tornar o maior mago que tem? Tornar-se um mago Vender é um sonho inalcançável. Após a discussão com Xion, o Will tá conversando com o Coleto e ele acaba dizendo que ela é muito bonita, tem uma amiga assim se preocupando com ele, é muito confortante. E é claro que vocês vão falar, nossa, ele é o Asta, e ele é o rei delas. Ele também tem um pouquinho de Astas, não tem magia, luta com espada e todas as minas gostam dele, tá? É o Asta 2.0. E é claro que a Coleto tá apaixonada por ele. Ela deixa bem claro isso na primeira conversa, dizendo que precisa manter a postura porque ela é Coleto, ela é de uma família nobre e ela precisa se manter firme. Então Coleto diz alguma coisa bem legal: os magos mais poderosos, os Magia Vender, continuam a defender o céu. E lá vamos para a primeira explicação do anime. Muito tempo atrás, as pessoas não sabiam nada sobre o céu. Elas estavam presas na escuridão. O mundo foi aterrorizado pelos invasores celestiais, até que os 5 magos se juntaram contra eles e esses magos repeliram os invasores, e eles lançaram um selo no céu e trouxeram paz ao nosso mundo. Foram chamados esses magos de Magia Vender. E esse título vem sendo transmitido desde então, concedido apenas aos mais fortes. Todo mundo sonha com isso, pelo menos uma vez, a honra de se tornar um mago. Aí a Coleto diz: você acha que a varinha da donzela do gelo, Abines Vini, também está cuidando de nós hoje? E o Will diz: é claro que sim. E agora vem o próximo twist: Abines Vini é a amiga de infância de Will. É somente ela que ele quer alcançar. Uma das magias Vender, uma das mais poderosas daquele mundo, só isso. Mas nem todos é contra ele, tem um professor que está sempre ajudando ele. E está sempre cobrando dele, falando para ele não ir para as masmorras, para os andares sozinho.
e ele sempre vai sem obedecer esse professor. Inclusive, esse é o professor no qual ele leva os monstros, itens de monstros, para trocar em troca de créditos, né, para ele poder passar de ano. Então nós temos o primeiro confronto do anime. O Will precisa de 4 créditos para poder passar nesse semestre. Então o professor diz para ele: tem um basilisco no 6º andar que é poderoso e ele vale 4 pontos. Mas tinha alguém ouvindo a conversa deles, isso mesmo, o Xion estava ouvindo a conversa deles e ele parte para o rumo da masmorra para derrotar esse basilisco. Então Xion parte para as masmorras, ele mais 2 capanga dele, e vamos lá, será que vale a pena derrotar esse bicho? Lá no 6º andar não é poderoso não. Lembrando que não é um basilisco, é um Baskerville, né? Nossa, horrível essa tradução, mas vamos lá. E ele vai derrotar esse bicho aí que aparentemente, obviamente, é o Minotauro, tá ligado? Não é nenhum bicho novo, não. É a porra do Minotauro. E eles estão se achando. O Xion acha que é o pica das galáxias, que vai derrotar todo mundo, que ele é forte pra boa e ele vai expulsar o Will. E esse monstro já dá uma porrada e já arregaça já um dos aprendizes, amigo do Xion. E o outro fica extremamente em choque. Um já morreu, só falta mais um. Xion nem viu o bicho chegar. Aí nós temos a melhor cena, o Will partindo pra cima pra ver o que tá acontecendo. É quando ele vê o Xion atacando o bicho em choque mesmo, tremendo de medo. Então o Will tem uma puta reflexão que eu acho muito diferencial nesse anime. Ele pensa em deixar o Xion se fuder, tá ligado? Vai, Xion, se foda aí. Você foi atrás desse bicho aí, você que se foda. Esse bicho é extremamente poderoso e não era pra estar ali. Então o Will pensa se vai salvar ele ou não. Ele espera por um segundo, pensa e ele parte pra cima do bicho sem dó. E é uma das melhores cenas do anime. Isso acontece no primeiro episódio. E é muito foda mesmo. Essa reflexão do Xion é o que todo protagonista de anime não faz. Simplesmente parte pra cima do inimigo, independentemente se o cara que for ser salvo é um filho da mãe, que não salva, é um cara que fez bullying com ele. Ele não tá nem aí. Já o Will, ele pensa nisso. Pô, esse cara fez um monte de coisa errada comigo, fez bullying, me critica o tempo todo, tenta me prejudicar o tempo todo. Então, será que salvar ele é a escolha certa? Então, ele tem esse momento dessa reflexão que é muito boa. Mostra várias cenas de vários bullying que aconteceu com ele. Então, esse é um diferencial. Ele realmente pensou em deixar o Xion se fuder lá e morrer pelo monstro. O problema é dele, ninguém mandou ele ir lá. Mas então ele toma a atitude do herói, né? Que é partir pra cima do monstro e salvar o dia. Então, para voltar a dar forças para o Will, para ele voltar pro caminho do herói, ele vê a amiga dele de infância conversando com ele, lembrando de um momento dele com ela. Então ele parte para cima do bicho realmente numa luta insana mesmo, numa trocação de espada contra o bicho, também tem uma espada na mão. É uma luta maravilhosa, digna, uma animação perfeita que você não pode perder. Você tem que assistir esse anime, que é demais. Então nós vemos porque o Will tem essa ambição, ele tem poder. E do outro lado da escola, o que tá acontecendo? Xion foi para a masmorra e o professor pau no cu está puto conversando com o professor, que é gente boa, e numa discussão com o outro porque aconteceu lá. Então o professor, que é gente boa, que é amigo do Will, mostra para ele o que está acontecendo. Eles conseguem ver através do animal de estimação do Will o que está acontecendo. E aí aquele professor que parece o Severo Snape do Harry Potter vê o Will lutando pra caramba contra um monstro do andar superior ao andar 6 e mostra quanto o Will é poderoso. A magia não é o forte do Will, mas a aptidão física dele. E a luta com a esgrima é fantástica. É um nível acima, ele poderia facilmente derrotar qualquer mago. E quem está precisando ser salvo? O Xion, vendo o Will lutar com um monstro poderosíssimo que derrotou 2 amigos dele sem mais, sem menos. Ele fica realmente, aquele é o Will lutando, aquele é o fracassado sem magia. Então o professor fala uma coisa muito: o Will tem uma força bruta, uma força física que nenhum mago jamais poderia sonhar em ter. E o professor menciona que se assemelha à força de um anão. Então um anão deve ser forte pra caramba naquele mundo. E agora nós vamos para o bônus. Porque o Will é tão roubado mesmo não tendo magia? Ele tem uma intuição para compreender a estratégia contra qualquer inimigo apenas de ver uma única vez o inimigo. Ele consegue deduzir rapidamente como bolar uma nova estratégia baseada na primeira que já fez. E quando tem surpresas, quando o inimigo ainda mostra ser mais forte, automaticamente ele já consegue pensar em uma outra estratégia para deter esse inimigo. Então o raciocínio dele é como se ele tivesse uma IA no cérebro dele, ensinando ele a lutar, a vencer os inimigos baseado nas fraquezas que o inimigo mostra em pequenos relances, em pequenas movimentações. Isso é muito roubado mesmo.
torna o Will ainda mais poderoso. E o anime marca um golaço colocando uma cena extra do Minotauro jogando poder no Will, e o professor diz algo ainda mais excelente. Nesse mundo cheio de magia, o Will é o único guerreiro. Todo mundo só luta com poderzinho mágico, não segura em arma, não luta com arma, apenas com magia. Então o Will é roubado. E quem tá assistindo esse embate feroz? Ele mesmo, assistindo o Will derrotar um monstro extremamente poderoso. O cara que fez bullying com ele por todos os semestres. Então o Severus Snape também estava assistindo de camarote e fica revoltado. Eu não vou aceitar isso, eu não vou compreender isso, não sei o que. Alguém que não tem magia não pode derrotar um monstro tão poderoso. E esse é um dos melhores animes que saiu e está agora com a sua segunda temporada em lançamento, que é a história entre união entre uma varinha e a espada. É História, um anime fantástico que tem na Crunchyroll e você não pode perder esse anime. Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreva no canal e não deixe de acompanhar, ative o sininho para que você veja novos animes, animes desconhecidos, animes novos, animes em lançamento e você não pode perder. Então se inscreve no canal e até os próximos vídeos.